E hoje é dia de São Judas Tadeu, que é autor do penúltimo livro do Novo Testamento. E a nossa entrevista de hoje é sobre esta carta de São Judas Tadeu. E quem nos ajuda a refletir sobre esse escrito importante é o padre João Paulo Santos de Souza, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Boa tarde, padre João Paulo, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma alegria poder mais uma vez fazer parte deste programa. Padre João Paulo, primeiro vamos falar sobre o autor. Quem foi Judas Tadeu? Então, Judas Tadeu foi um dos apóstolos de Jesus, seguidor de Jesus, escolhido por Jesus, conviveu com ele, conhecido como o irmão de Tiago, e às vezes também apresentado como irmão de Jesus, portanto, alguém que esteve muito próximo do Senhor, acompanhando os seus passos, por isso fez uma experiência profunda com Jesus, e mais do que isso, deixou-nos, ao menos tradicionalmente, pelo que a gente sabe e herda da Igreja, deixou-nos uma carta, um escrito tão importante, que nos ajuda a compreender aquilo que ele experimentou e aquilo que a comunidade primitiva vivenciava logo após a morte e ressurreição de Jesus. Agora, falando sobre esta carta, padre João Paulo, o senhor pode nos descrever um pouco sobre a estrutura desta carta e, é claro, quando ela foi escrita? Então, Padre Wellington, a estrutura dessa carta é muito simples, Basta ver que é um escrito bem sucinto, são poucos versículos, a gente pode ler a carta inteira em pouco tempo. E nós poderíamos dizer que essa carta ela se divide em duas partes simplesmente, Na primeira parte, ela procura apresentar o risco que aquela comunidade está passando, é um alerta que o autor faz, e a segunda parte, portanto, é o comportamento que os fiéis devem ter diante deste risco que a comunidade está passando dos falsos doutores. Vale a pena depois a gente comentar um pouco o significado de cada uma dessas partes, mas, de modo geral, podemos dizer que a carta se estrutura em duas partes. Essa primeira parte, que ajuda a comunidade a tomar consciência do risco que ela está vivendo, os erros dos falsos doutores, apresentado sempre à luz da Escritura, que eu acho muito interessante, o modo com que o autor escreve a sua carta mostra os falsos doutores, mas apresentados à luz da Escritura antiga, e, ao mesmo tempo, apresentando o comportamento exigido dos fiéis diante deste risco iminente apresentado pelos falsos doutores na comunidade. Depois, há uma discussão quando a data que foi escrita esta carta. Se a gente leva em consideração alguns fatores, a gente coloca a carta, então, depois do ano 67 e antes do ano 80. Se a gente supõe que esta carta ela foi escrita antes da segunda carta de Pedro, porque os estudiosos entendem que a segunda carta de Pedro depende da carta de Judas. Então, a gente não pode colocar a carta de Judas posterior ao ano 67, Porque Pedro certamente conheceu esta carta, então tem que ser antes da morte de Pedro. Agora, se a gente supõe que ela é posterior e se leva em consideração que ela está tratando do que nós chamamos de heresias primitivas, então ela tem muito mais sentido de ser colocada posteriormente ao ano 67, portanto, vizinha aos anos 80. Não mais que o ano 80, porque se supomos que Judas é um dos companheiros de Jesus, certamente não viveu após os anos 80. Então, a gente deve colocar ela aí entre os anos 67 e os anos 80. Se a gente leva em consideração que ela precedeu a segunda carta de Pedro, então colocamos aí no máximo no ano 67. E se a gente convenciona que ela é posterior à segunda carta de Pedro, então ela pode chegar até os anos 80. Perfeito. O senhor já introduziu bem a questão da divisão interna da carta dentro dessa temática. Fala um pouco, então, dessas primeira e segunda partes que compõem a Epístola de São Judas Tadeu.
Então, a carta ela começa falando do seu objetivo, né? O autor desta carta deixa muito claro lá nos primeiros versículos qual é o objetivo e do porquê que ele está escrevendo esta carta. Aliás, ele diz que gostaria de escrever muito mais, mas estas linhas têm um objetivo muito claro. E qual é o objetivo da carta? Defender a fé dos cristãos diante dos ímpios. Por isso, começa dizendo deste combate pela fé que a comunidade precisa ter. Portanto, vai apresentar nos primeiros versículos, do versículo 5 ao versículo 16, quais são os riscos destes chamados falsos doutores, isto é, aqueles que se apresentavam na comunidade como se fossem autoridades para dar o devido ensinamento, mas, na verdade, o seu ensinamento era cheio de erro. E como são apresentados estes falsos doutores? Aqui utilizando as próprias expressões do texto bíblico, né? Eles são apresentados como corruptos, como impuros, como vergonhosos, como rebeldes, como aduladores, como cínicos, como escarnecedores, debochados, aqueles que negam Jesus Cristo. Portanto, são estes os que apresentam este risco iminente à comunidade. E o autor faz isso com uma habilidade muito grande, porque ele compara estes falsos doutores com personagens negativos do Antigo Testamento, né? São vários os personagens que aparecem ao longo da carta como esta figura negativa. A gente pode citar, por exemplo, Caim, que a gente sabe muito bem a atitude de Caim de matar o seu irmão, Balaão, Coré, que são figuras negativas do Antigo Testamento que agora são comparados com esses falsos doutores que apresentam um risco iminente para a comunidade e, como eu disse, né, descrito nesses termos que o próprio texto bíblico Acho que nós tivemos uma falha. apresenta: vergonhosos, impuros, rebeldes, aduladores, cínicos e aqueles que negam Jesus Cristo. Por outro lado, como resposta a este risco iminente que a comunidade está sofrendo, então o autor apresenta que os cristãos, que é a comunidade cristã, precisa permanecer firme na fé. É agarrando a Jesus Cristo que eles vão poder se proteger deste risco iminente. E como é que se fortalece na fé? Segundo o autor, Judas, nesta carta que nós temos diante de nós, se combate este risco dos falsos doutores recordando o ensinamento dos apóstolos. E aqui eu acho que tem um ensinamento importante para a gente também, né? Porque é recordando o ensinamento dos apóstolos que a gente pode combater os riscos iminentes daquilo que pode adulterar a verdadeira fé. Perfeito. Padre João Paulo, quando a gente observa Judas Tadeu e a proeminência que a carta vai tendo nessa exortação, a gente também se pergunta do espaço que influencia esse texto. Aonde Judas está, ou onde ele evangeliza, para ele poder escrever esse texto de tamanha expressão? Então, o Padre Wellington, a gente pode supor, nas entrelinhas do texto, qual era o contexto em que circunstância Judas escreve. Se a gente leva em consideração aquilo que está descrito no texto, embora ele não diz quem são os destinatários, qual é a comunidade, e a gente entende que seja uma carta universal, que não é destinada a uma comunidade específica, aliás, vale dizer, né, ela está entre o grupo dos escritos chamados de cartas católicas, não porque é da Igreja Católica, mas justamente porque tem este valor universal, não é dirigida a uma comunidade específica. A diferença das cartas de Paulo, por exemplo, que são destinadas a uma comunidade específica. Então, esta carta ela não é dirigida a uma comunidade específica, mas a gente pode supor a quem ela é dirigida. Certamente uma comunidade formada por cristãos que vieram do judaísmo. Por que a gente pode dizer que certamente era uma comunidade ou várias comunidades formadas por cristãos vindos do judaísmo? É importante dizer que o cristianismo ele nasceu com cristãos vindo do judaísmo e cristãos vindos do paganismo, como a gente diz, isto é, judeus e não judeus que aderiram a Jesus Cristo, formando assim o grupo dos seguidores de Jesus.
Então, segundo os estudiosos, esta carta é destinada a uma comunidade de judaizantes, isto é, de cristãos vindos do judaísmo. Por quê? Porque o autor supõe que aquela comunidade conheça o Antigo Testamento. É abundante as referências aos textos do Antigo Testamento. E, obviamente, os cristãos vindos do paganismo não tinham tanto conhecimento dessas figuras do Antigo Testamento que servisse como contra-exemplo, né? A gente chama de antitipo na linguagem técnica da exegese. Isto é, tipos são aquelas figuras que são modelos, e antitipos são aquelas figuras a serem evitadas, né? Como eu disse, Caim, Balaão, Coré, o próprio demônio que luta com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, Sodoma, Gomorra, todos são figuras do Antigo Testamento que o autor tem claro na sua cabeça que esta comunidade conheçam estas figuras. Então, a gente pode dizer que os destinatários são estas comunidades formadas pelos cristãos vindos do judaísmo e não do paganismo, porque supõe um determinado conhecimento da escritura antiga. O texto também não diz de onde Judas escreveu ou onde ele estava quando escreveu a sua carta. A gente só pode dizer ou só pode supor que é uma carta destinada a estas comunidades formadas por judeus. Depois é importante a gente dizer a questão da autoria, né, Padre Wellington? Porque para nós, na nossa cultura ocidental, muitas vezes nós confundimos autor com escritor. Para a gente é a mesma coisa. Quando a gente fala de texto bíblico, é diferente, porque no mundo judaico, no mundo semítico, não dá para confundir escritor com autor. Nem sempre, quando a gente fala em relação à Bíblia de autor, necessariamente nós estamos falando de escritor. Autor é aquele que dá autoridade ao texto. Não significa necessariamente que seja ele quem tenha escrito aquele texto. Então, quando a gente fala que esta carta ela é de Judas, nós estamos dizendo que ela tem a autoridade do apóstolo Judas, okay? Não necessariamente que tenha sido o apóstolo Judas a escrever. Aliás, era muito comum. Basta ver, por exemplo, os profetas. Os profetas eram autores, isto é, têm autoridade sobre o texto, mas nem todos os profetas eram escritores. Eu acho que este é um pensamento interessante para a gente também tomar consciência de quando a gente fala de autoria em relação aos textos bíblicos. Perfeito. E quando a gente observa na questão do estudo da palavra, padre, existem aspectos que nos chamam mais atenção. O senhor, como um estudioso da Sagrada Escritura, existe algum aspecto que lhe chame mais atenção ou que lhe convide mais ao aprofundamento da carta de São Judas que o senhor poderia partilhar conosco? Sim, eu acho que a carta tem um aspecto de atualidade muito grande, Padre Wellington. E o tom da carta é muito interessante, talvez sirva, sobretudo, para quem exerce a missão de pregar o Evangelho na igreja. Por quê? E isso até alguns estudiosos dizem que esse escrito não se trata propriamente de uma carta, mas de uma homilia. E a homilia deveria seguir justamente este padrão. O que faz este escrito de Judas? Primeiro, ele toma consciência do contexto, da realidade, dos acontecimentos que rodeiam, que circundam a comunidade. Eu acho que uma homilia, uma reflexão nossa na igreja, ela não pode prescindir do contexto. E o autor desta carta faz isso muito bem. A primeira parte da carta é justamente para contextualizar qual era a realidade da comunidade, quais eram os riscos eminentes que a comunidade sofria. E aí depois, num segundo momento, uma exortação, isto é, como que eu vou me colocar diante dessa situação, diante deste contexto que me foi apresentado, qual é o meu comportamento? Segundo o autor da carta de Judas, o comportamento é viver o vínculo mais profundo da fé na caridade fraterna para superar todas essas dificuldades que circundam. Portanto, eu acho que este princípio é o que mais chama a atenção no escrito desta pequena carta
de Judas, né? A sensibilidade do autor de partir do contexto da comunidade, da realidade que a comunidade está vivendo, e depois propor um caminho, isto é, como que a comunidade, como que os membros daquela comunidade devem se comportar diante deste contexto. Talvez se a gente conseguisse na nossa vida de fé levar em consideração essas duas realidades, a gente saberia encontrar respostas melhores, mais adequadas para o momento que a gente vive. Agora, padre, a gente observa que existe uma distância, talvez bastante grande, entre aquilo que é expresso pelo autor desta carta e aquilo que a devoção popular colocou em São Judas. Talvez a leitura e o aprofundamento desta parte da Sagrada Escritura nos leve a um conhecimento de um novo apóstolo, que ainda não é devidamente conhecido no seu aprofundamento por conta de uma devoção, às vezes, ainda superficial, que a maioria dos cristãos tem quando somente recorrem a São Judas como santo das causas impossíveis, não é mesmo? Então, Padre Wellington, eu acho muito interessante essa sua colocação. Por quê? Eu respeito e valorizo muito a devoção popular. Eu acho que é muito importante. Só que a gente precisa fazer um caminho de catequese. Ao mesmo tempo que a gente aprofunda a nossa devoção popular, a gente precisa ir se catequizando e ajudando também os outros a fazer um caminho de catequese. E a mim, ao menos, chama muito a atenção como que a própria Escritura é negligenciada, até mesmo dentro da própria igreja, e até mesmo dentro de espaços catequéticos iniciais, por assim dizer. É muito comum, às vezes, a gente ver as pessoas que passam todo o processo catequético com manuais, com outras referências, e não estou dizendo que são ruins, são importantes, são necessários, mas às vezes a gente esquece do texto fundamental, que é o texto da Escritura. E o mesmo vale em relação à figura de São Judas. Popularmente, as pessoas o conhecem simplesmente como o santo das causas impossíveis. Mas se a gente for olhar de fato a partir do seu escrito, ele traz uma riqueza tão profunda e que às vezes é tão negligenciada. Como seria bom se nós pudéssemos conhecer melhor a figura de Judas a partir daquilo que é expresso para nós do seu texto, né? Da sua carta, do seu escrito, ou da sua homilia, se a gente quiser dizer assim. Por quê? Porque aqui mostra realmente alguém comprometido com a realidade e que oferece um caminho de superação de uma circunstância em que a comunidade está vivendo, que pode ser um risco muito grande para a vivência da sua fé. Então, acho que o ideal é que a gente valorize a devoção popular, ela é muito importante, mas que a gente enriqueça com uma catequese, e, sobretudo, uma catequese fundamentada nos textos da Sagrada Escritura. Então, fica aí, eu acho que uma sugestão para a gente conhecer melhor São Judas a partir daquilo que ele mesmo escreve, né? Eu tenho certeza que a gente vai enriquecer muito com o cuidado, o zelo, a maestria que este autor tem, demonstrando o seu conhecimento da Escritura antiga, colocando as bases da fé cristã pelo ensinamento dos apóstolos como caminho seguro para combater as ameaças à verdadeira fé. Agora, padre, muitas pessoas que estão nos acompanhando acolhem sempre essas orientações, esses indicativos, para fazerem uma experiência nova até com a palavra de Deus. A gente sabe que existem diversas traduções que estão colocadas ao alcance de todos os fiéis, né? Hoje nós temos uma facilidade muito grande de acesso à palavra de Deus. Mas o senhor teria alguma orientação para quem, por exemplo, quer dar este passo de conhecimento desta epístola? A gente sabe que não podemos nos aproximar do texto bíblico de qualquer maneira, de qualquer jeito, né, padre? Então, antes de tudo, o texto bíblico para nós é um texto sagrado, né? Portanto, a gente se aproxima do texto na perspectiva da fé. A gente não quer conhecer o texto simplesmente por fora. A gente quer conhecer o espírito, isto é,
aquilo que o texto reserva dentro de si. Digamos que o texto por fora é simplesmente a linguagem, mas a nós interessa a mensagem. É claro que para que a gente alcance a mensagem, é preciso que conheçamos bem que tipo de linguagem o autor está utilizando, mas o nosso objetivo é alcançar a mensagem que o texto está transmitindo. E como o senhor mesmo disse, hoje, graças a Deus, nós temos à disposição vários instrumentos, nós temos várias traduções do texto bíblico que nos facilitam na leitura do texto bíblico. Eu não sei se posso indicar quem está iniciando uma leitura primária do texto bíblico. Existem traduções mais simples, com uma linguagem mais simples, que ajude a entrar dentro da dinâmica do texto. Quem já está mais avançado, existem outras traduções mais críticas, com notas mais específicas, mais técnicas, que ajudam também a aprofundar. Se eu pudesse dar indicações aqui, sem fazer propaganda nenhuma, mas a gente tem, por exemplo, o texto da Bíblia Pastoral, edição pastoral, que para quem está iniciando, é uma leitura muito oportuna. E para quem já está numa leitura um pouco mais avançada, valeria a pena conhecer o texto da Bíblia de Jerusalém ou da Bíblia do Peregrino, que trazem notas muito interessantes que nos ajudam a entrar dentro do texto para tirarmos para fora a sua mensagem para a nossa vida. Padre, tem também as introduções, né? Particularmente as nossas Bíblias católicas sempre nos oferecem um pequeno estudo, uma pequena introdução ali antes de cada livro, para nos contextualizarmos diante daquele texto, né? Então, exatamente, os tradutores têm esse cuidado de colocar, depende da tradução, mas alguns colocam ou antes de um bloco bíblico, né, coloca todas as notas relacionadas àquele bloco bíblico, por exemplo, Pentateuco. Às vezes se coloca ali a nota de cada um dos livros do Pentateuco antes e depois vem o texto propriamente bíblico. Vale a pena ler essas introduções. E outras edições colocam imediatamente antes de cada livro, né? Mas vale a pena a gente, antes de fazer a leitura, ver estes comentários. Eu só, digamos, indicaria para que a gente não se contente com os comentários, porque é o risco de muitas pessoas, muitas vezes. Elas param simplesmente nos comentaristas. E aí eu não estou falando só de pessoas simples das nossas comunidades, não, viu, Padre Wellington? Às vezes, mesmo na faculdade de teologia, corre-se o risco das pessoas fazerem todos os cursos bíblicos, terminar os cursos bíblicos somente com os comentadores, que, repito, são importantes, mas não são fundamentais. O que é fundamental? O fundamental é o próprio texto da Escritura. Muitas vezes a gente conhece todos os comentaristas bíblicos, mas a gente não conhece o próprio texto bíblico. Então, eu indicaria que a gente não pode se contentar simplesmente com os comentários. Os comentários nos ajudam, mas o fundamental é o texto bíblico. Padre João Paulo, muito obrigado pela oportunidade da gente conversar sobre a carta de São Judas, né? São Judas Tadeu, que hoje a igreja celebra ao lado de seu companheiro aí, Simão, na evangelização. E desde já a gente renova a nossa disposição para se aprofundar nessa dinâmica de conhecimento do texto bíblico, da palavra de Deus. Eu que agradeço, Padre Wellington, a oportunidade de estar aqui, conversarmos um pouco sobre este livro da Sagrada Escritura, que por mais que seja pequeno, mas de grande valor. Aliás, na Escritura, todos os livros, para nós, têm o mesmo valor, porque são Escritura sagrada, né? Isso próprio Paulo diz quando escreve a Timóteo, né? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa salvação, para a nossa educação na fé. Portanto, que São Judas Tadeu interceda por nós e nos ajude a aprofundar cada vez mais a nossa fé para evitarmos as ameaças que este mundo apresenta à nossa comunidade cristã. Deus abençoe. Forte abraço, Padre. Abraço.